Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um mousse de vinho. Aqui vocês podem ver os ingredientes, que são nada menos que os ingredientes de um mousse, só que a gente vai colocar gelatina incolor e o vinho. A gente vai colocar 400 ml de vinho e o restante que sobrar não é para beber não, hein? Deixa reservado aí para fazer a calda depois. Esses 400 ml de vinho a gente vai colocar no liquidificador e eu aconselho a utilizar o vinho suave mesmo, porque na nossa receita a gente usou o seco e no final da receita ele fica um pouco amargo, então é melhor fazer com o suave mesmo. Aí você vai colocar o vinho, o leite condensado, uma caixinha, e uma caixinha de creme de leite. Nada diferente de um mousse normal que já estamos acostumados a fazer. A única diferença maior vai ser a parte da gelatina, que a gente já vai ver como é que faz. Falando um pouquinho da receita, foi o Rafael que me apareceu com ela. Eu não sei de onde que ele viu, mas eu achei uma receita interessante de trazer aqui no canal, então eu acatei e decidi fazer. Então aí vocês veem que eu estou batendo o vinho com o leite condensado e o creme de leite. Enquanto isso, eu vou dissolver a gelatina sem sabor conforme manda o pacotinho, que geralmente é o pacote e umas 4 colherinhas de água. Depois de dissolvida, eu coloco junto dessa mistura do mousse e bato mais um pouquinho. Aí depois de batido todas essas misturas, a gente vai colocar em uma vasilha. Eu sempre prefiro colocar numa vasilha de vidro por causa da temperatura dela mesmo. Para a geladeira é melhor. Ou então de alumínio, por exemplo, uma forma de pudim de alumínio, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, eu tô colocando nessa vasilha aí de vidro, que ela é própria para geladeira também. Não se esquece de raspar o restinho todo com o que eu chamo de bico raspão, mas também ele é conhecido como bico pão duro, tá? O meu é todo charmosinho, em forma de cupcake, minha mãe que me deu esse. Eu tenho um outro também, mas qualquer um serve desde que seja um bico pão duro. Aí eu já separei um lugarzinho na geladeira e a gente vai deixar o nosso mousse de 2 a 4 horas. Eu recomendo deixar sempre um tempo maior, porque dependendo da geladeira, a temperatura pode ser diferente. Eu deixei 2 horas, mas pode ser mais, até 4 horas. Aí agora a gente vai fazer a calda. Então eu tô colocando o restante do vinho, mais 400 ml, em uma panela. E vou colocar também 5 colheres de chá de açúcar. Eu uso sempre o açúcar cristal, mas pode ser o refinado, que for melhor aí para vocês. Aí leva essa misturinha no fogo baixo e vai deixando ela ferver um pouquinho, sempre dando uma mexidinha de vez em quando. Não precisa ficar mexendo sempre, mas de vez em quando se dá uma mexidinha para não grudar no fundo, para ver se está engrossando. Nesse momento, eu aconselho a deixar a cozinha bem aberta. Não vai fazer isso na cozinha fechada, porque esse processo faz o álcool evaporar e você pode ficar bêbado só com o álcool evaporado. Cuidado, faça isso com a cozinha aberta.
Aí você vai mexer de vez em quando até chegar a esse ponto aí, dar uma engrossadinha e ele tem que ficar com a colherinha suja, tá? Não pode descer da colher. Depois de pronta a calda, nós vamos colocar ela em cima do mousse, mas atenção, tem que esperar a calda esfriar. Enquanto ela esfria, você pode deixar o tempo do mousse lá na geladeira. Não vai fazer mal se você deixar a mais, mas se deixar a menos já é outra história. Depois de fria tanto a calda quanto o mousse, nós vamos de novo usar o bico raspão ou o bico pão duro e vamos colocar, espalhar bem essa calda por cima do mousse. Veja bem, se esse mousse não tiver duro o suficiente, vai acabar estragando sua receita. Então é por isso que é importante deixar pelo menos 2 horas, mas sempre bom deixar mais do que isso, tá bom, pessoal? Você vê que eu vou espalhando bem essa calda. Eu acho também que eu poderia ter engrossado um pouquinho mais a minha calda, porque ela ficou um pouquinho líquida. Eu aconselho a deixar engrossar um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de vinho. Gosto muito de receitas com vinho. Porque eu sou nascida em Caxias do Sul. Lá, além de a gente ter a colonização italiana, vocês sabem que italiano gosta muito de vinho, né? Então a gente tem muito isso do vinho lá e também principalmente porque é a terra da uva. A gente tem a festa da uva lá em Caxias do Sul. A gente tem muito cultural essa coisa do vinho. E algumas curiosidades. Primeiro, a gente põe o vinho gelar. É sempre melhor tomar o vinho mais gelado. E outra curiosidade é que a gente prefere vinho seco, porque é cultural. Da região de Caxias do Sul, a preferência pelos vinhos secos, até porque tem a questão dos vinhos coloniais, lá tem muito disso de vinho colonial, e o colonial é sempre seco. Vocês sabem que o vinho suave, ele é adicionado açúcar quando ele está fermentando, para ele ficar mais palatável ao paladar dos brasileiros. E você sabia que o vinho suave, ele é exclusivo do Brasil? É só brasileiro mesmo para inventar um negócio desses de colocar açúcar no vinho para o vinho ficar mais doce. Eu preferencialmente não gosto, eu prefiro o vinho seco. Também tem um fator aí que eu tenho diabetes, então para mim é menos mal o vinho seco, mas eu acho que é mais cultural mesmo. Aí depois de colocar a calda, a gente vai voltar a nossa receita para geladeira por mais algumas horinhas. Eu deixei de um dia para o outro. E depois disso, a gente vai então servir a nossa receita. Vocês percebem que a minha calda ficou bem aguadinha, bem líquida. Dá para engrossar um pouquinho mais, só cuidado para não queimar, tá? E agora eu estou provando essa receita. Vocês sabem que eu faço sempre com a maior sinceridade, a receita ficando boa ou não, e vocês vão ver aí que a minha cara não é das melhores. Mas não que eu não tenha gostado, eu achei que ia ficar melhor, tá? Por ser de vinho, porque eu gosto bastante, eu achei que ficaria uma coisa melhor. Mas o Rafael adorou a receita, ele gostou demais. Eu nem tanto assim, mas ele gostou. Então, vamos pela opinião dele. E eu acho que ficaria melhor com vinho suave. Então, se vocês forem tentar fazer com o vinho suave, depois vocês me falem aqui se deu certo essa receita, o que vocês acharam. E deixem aí também sugestões de alguma receita que vocês gostariam de ver por aqui. Vocês sabem que este quadro eu estou fazendo com as receitas
dos meus cadernos de receita, mas claro, são sempre bem-vindas receitas curiosas, receitas que tenham alguma história, alguma fonte cultural aí. É sempre legal a gente trazer aqui para o nosso canal. Até o próximo vídeo.